Olá a todos. Hoje iremos falar um pouquinho de lógica combinacional. Queremos agora criar circuitos mais sofisticados, que respondam a um número maior de entradas e que realize alguma operação bem definida por nós. Para isso, iremos combinar portas lógicas em um arranjo que realize essa operação. Perceba que na lógica combinacional, a resposta é sempre a mesma para uma entrada. Ou seja, se colocarmos certos valores na entrada, os valores de saída serão sempre os mesmos. Falo por isso, pois em breve veremos a lógica sequencial, onde os circuitos têm memória e, conforme estados anteriores, a saída pode variar. Outro ponto que gostaria de trazer são os barramentos. Até o momento, trabalhamos com somente um sinal de cada vez, ou seja, um bit. Porém, normalmente, os nossos dados são organizados em vários bits, como por exemplo 8, que é apresentado no slide, e que chamamos de byte. Assim, implementaremos 8 linhas de sinais em paralelo para formar esse byte. Essas linhas em paralelo são chamadas de barramentos. Os barramentos comuns são de 8, 16, 32, 64 bits. Aqui, por exemplo, está uma porta AND com duas entradas de 16 bits. Para indicar que é um barramento e não só um bit, usamos esse traço com o número de vias, no caso 16. Neste caso, a porta lógica irá fazer um AND em cada sinal, ou seja, o primeiro bit da porta A com o primeiro bit da porta B e assim por diante. Perceba que a saída também é um barramento de 16 bits. Aqui está, por exemplo, o resultado dessas duas entradas A e B. Um outro elemento que podemos usar com barramentos é um bit shifter, como por exemplo o bar shifter. Aqui no exemplo estamos movendo os bits de entrada para a esquerda e adicionando 0 no bit menos significativo. Posteriormente, podemos adicionar maiores controles, como por exemplo a direção, deslocamento e o número de casas a deslocar. Embora simples, circuitos como esse vão permitir fazer, por exemplo, multiplicações de potência de 2. Sem dúvidas, um dos pioneiros da computação foi Konrad Zuse, um engenheiro alemão que desenvolveu diversos computadores e, curiosamente, muitos foram no seu quarto de dormir na casa dos seus pais. Ele produziu inicialmente o Z1, que era um computador mecânico digital, existia um motor que girava, uma série de mecanismos, e ele conseguia fazer alguns cálculos, inclusive de ponto flutuante. Ele era relativamente lento, mas serviu de inspiração para outros computadores muito importantes, o Z2, o Z3 e o Z4, que foram usados de fato e comercializados. Para muitos, Konrad Zuse é considerado o pai da informática, porque também é considerado o Z1 e a família de computadores dele como os primeiros computadores de fato digitais do mundo. Um dos computadores que teve grande repercussão no mundo foi o ENIAC, apresentado em 46, com essas especificações de pesando 27 toneladas, 18 mil válvulas, 10 mil capacitores, 6 mil interruptores, 1.500 relés. Ele realmente era gigantesco. Sua programação era baseada por cabos, seletores, alguns controles manuais. Ou seja, sua programação não era nada trivial e toda vez que tivesse que mudar um programa, você tinha que recolocar os cabos. Os criadores tentaram patentear o computador com essa criação. Porém, depois de alguns anos, ele descobriu que de fato ele não foi o primeiro a apresentar certas ideias e perdeu aí a patente de computador. Bem, hoje ninguém fica comutando cabos para programar um computador, mas algumas ideias ainda podem ser tratadas como o que fizemos até agora, de programar portas lógicas. Nós juntamos uma AND com uma OR, com uma NOT, ou seja, criamos essa lógica combinacional. Bem, existem certos hardwares, certos dispositivos que permitem essa programação até hoje, que são as FPGAs. Ou seja, é um hardware que eu consigo internamente programar suas conexões. É um chip, de fato, reprogramável. Os dispositivos lógicos programáveis, ou como costumamos falar, as FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, são chips que podem ter seu comportamento reprogramado. Ou seja, existem diversas portas lógicas dentro dele e a conexão e o funcionamento delas podem ser remontada para uma aplicação específica que desejarmos.
Os kits de desenvolvimento, como a DN 0 Nano apresentada na imagem, possuem uma FPGA que está conectada a LEDs, botões e pinos, como no caso aqui, esses dois barramentos de GPIO. E também é um circuito programador, que pelo cabo USB permite que coloquemos novos comportamentos na FPGA. Para fazer o desenvolvimento, nós vamos usar algumas ferramentas e os principais desenvolvedores do mercado são a Altera, que foi adquirida recentemente pela Intel, e a Xilinx. Ambos os sistemas têm uma plataforma de desenvolvimento de FPGA, porém, nós vamos ficar mais concentrados no sistema da Altera. Ele é tão bom quanto os outros e são exatamente as placas que nós vamos usar do curso. Então, por isso a escolha dessa solução e não da outra. Ok, nós temos uma plataforma para desenvolver, mas em que linguagem nós vamos programar? Bem, podemos dizer que existem algumas linguagens, e estou colocando aqui 3. NAME to Tetris, o HDL. Essa linguagem é usada aí no livro de referência do curso, de Elementos e Sistemas. É uma linguagem simples, estrutural, e que permite fazer a criação dos computadores. Porém, ela não é uma linguagem de fato de mercado. Nós temos duas que são Verilog, que tem aí a padronização em 3E 1364-2005. Ela é uma linguagem bem usada, certas regiões do mundo usam bastante e que permite a construção de arquiteturas em FPGA de uma forma relativamente simples. Porém, nós vamos usar o VHDL. A VHDL é uma linguagem que também permite a criação das lógicas em FPGA, tem aí sua origem aí no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas hoje é padronizado também pela I3E 1076-2008. É uma linguagem que se tem que escrever muito para fazer nela as operações, então os programas ficam um pouco longos, mas em geral você consegue ter uma boa leitura do que está acontecendo. De fato, Verilog e VHDL são as linguagens mais usadas no mercado, então teremos que ter escolhido uma das duas. Bem, o VHDL permite que a gente programe de várias formas ele. Então, ele tem uma construção mais estrutural e uma mais comportamental. Nesse curso, eu gostaria que os alunos tivessem preferência por uma estrutural. Estrutural, o que significa? Que eu vou especificar para ele, eu quero conectar essa porta lógica com essa outra porta lógica, com essa outra porta lógica. Na comportamental, eu posso dizer qual é o comportamento esperado e o compilador do VHDL tentar criar um circuito para mim. Para uma melhor compreensão, vamos sempre tentar usar esse modelo estrutural, que posteriormente veremos que é com instruções de port map. Para programar em VHDL, nós vamos criar entidades. Entidades basicamente definem as portas de entrada e saída, ou seja, o que vai entrar aqui no meu circuito, quais vão ser os sinais de entrada e quais vão ser os sinais de saída. Internamente, nós normalmente temos um cabeçalhozinho, uma definição, ou seja, como é que vai ser realmente a interface, e a arquitetura, como é que ela vai funcionar. Vamos ver cada uma com calma. Primeiro, cabeçalho. Cabeçalho é comum encontrarmos esse library i3E e depois esse use i3E, stdlogic 1164.all. Ou seja, essas linhas, elas trazem já uma série de bibliotecas para podermos desenvolver em VHDL. Então é padrão você encontrar isso. O que vai acontecer é que futuramente você vai colocar outras bibliotecas para outras funcionalidades que você venha a desejar. O entity é onde nós definimos nossa interface, ou seja, vai ter lá o port, e o port eu posso ter o sinal, aí eu coloco o modo dele, se é de entrada ou saída. Depois veremos que existem outros como buffer, mas por enquanto vamos nos manter a esse de in ou out, e o tipo, que também aqui vamos restringir alguns, que é bit, bit vector, stdlogic e stdlogic vector. Sinceramente, usem stdlogic ou stdlogic vector. Bit, em geral, não é possível avançar muito com ele. Então, sempre que possível, stdlogic. E, finalmente, a implementação, ou seja, a arquitetura. Existem várias formas de fazer, como a gente viu. Existe uma mais estrutural, mais comportamental.
mas basicamente essa é a forma. Nós colocamos a arquitetura, o nome da arquitetura, da entidade que nós criamos, algumas declarações, como por exemplo sinais internos, e depois as operações, como é que portas se conectam ou lógicas são realizadas. Então vamos ver aqui um exemplo muito simples, que é uma NOT. Como é que a gente pode implementar uma NOT em VHDL? Iniciamos lá com library, 3E, use, i3E, stdlogic, 1164.all. Percebam que no VHDL, maiúsculas e minúsculas normalmente não são problema, você consegue misturar. Posteriormente temos o entity, que eu vou chamar de ship not. Nunca chamem puramente de not ou end, porque isso vai dar problema, são palavras reservadas. E aí temos lá, nossas portas são A, que vai ser nossa entrada, na stdlogic, e nossa saída Q, out, também é stdlogic. E aí criamos nossa arquitetura, chamada de ArcNot, e do chip Not. E a implementação nesse caso é muito simples. Nós vamos dizer que Q vai ser o Not do A, o Not A. Só isso. Então, quando colocarmos um sinal A, o Q vai estar invertido. Vamos ver alguma coisa mais sofisticada, então. Aqui temos um chip Shore. Um Shore que foi construído com portas OR, AND e NAND. É somente mesmo para entendermos o princípio, porque eu tenho, na verdade, o Shore como nativo. Mas vamos ver esse tipo de construção. Então, o que eu tenho? Cabeçalho, normal, a entidade, chip Shore. Colocamos lá A, B e Q. Né? Agora temos duas entradas A e B e a saída Q. E a arquitetura. Perceba agora que temos um signal na arquitetura. Signal W1 e W2, que eu também chamei para stdlogic. Quem são esses sinais W1 e W2? São sinais internos, ou seja, eles não vão estar expostos para o usuário desse chip, eles só servem para comunicação interna das portas internas. Então, quando vemos aqui depois do begin, o que vai ser? O A OR B vai para esse sinal W1, depois nós vamos ter um A NAND B para o W2, e finalmente fazemos um AND do W1 com W2 para a nossa saída Q. Ou seja, esse chip no final vai ser uma Shore usando aí essas três portas lógicas. Podemos evoluir mais? Podemos. Aqui está uma XNOR. E aqui nós vamos usar as portas que nós já criamos, no caso a NOT e a Shore. Então o que nós temos aqui? Nós temos o cabeçalho, como de costume, criamos a entidade, né, chip XNOR, e quando começamos a arquitetura, mesma coisa, arc XNOR, of chip XNOR, nós temos lá um sinal só, nós vamos ter internamente, e temos essa declaração do componente, né, chip not. Esse component é exatamente o entity que nós criamos anteriormente. Só que em vez de escrever entity, nós escrevemos component. Na hora de montar o circuito, o compilador ele vai procurar esse chip not se ele foi implementado em algum lugar, ele vai ver que foi em um outro arquivo e vai usar. Mas eu tenho que colocar o component chip not com as portas, entrada exatamente igual, só trocando entity por component. A mesma coisa com Shore. Temos lá uma porta A, outra B. Perceba também que eu juntei as duas numa linha só. Isso funciona sem problemas com a saída aqui. E finalmente usamos o port map. Então, o que temos aqui? Nós temos esse U1, que é um nome qualquer que eu poderia dizer, a gente chama de U1, unidade 1, que vai ser um chip Shore, port map ABW1. Ou seja, as minhas entradas A e B vão para esse chip e a saída que eu teria dele vai para o W1. Depois, nós pegamos esse W1 e ligamos na linha de baixo, lá no U2. Pegamos o chip NOT, W1 agora é a entrada dessa NOT e a saída vai para o Q. Ou seja, nós construímos aí uma XNOR usando NOT e Shore, usando as estruturas já existentes. Como já falamos, barramentos são importantes e, obviamente, usamos isso em VHDL. Em VHDL, nós numeramos os índices sempre da unidade mais à esquerda para a mais à direita. Então, por exemplo, temos aqui 8 bits, vai de 7 até o 0, né? Nós temos 8 bits. Quando criarmos a declaração, vai ser stdlogic vector set down to 0. Okay? É assim que nós fazemos. Podia ser 15, podia ser 31, down to 0, e posteriormente usaremos isso para pegar porções de um barramento.
Muitas vezes vamos querer fazer isso, ou mesmo pegar um elemento só desse barramento. Nós podemos querer pegar o sinal 2, por exemplo. Então, é possível totalmente trabalhar com barramentos naturalmente dentro do VHDL. Bem, aqui está um exemplo de uma implementação em VHDL de um chip com um barramento de 4 sinais. É uma XNOR 4-way. Ok? Então temos lá, como de costume, o cabeçalho. Depois nós temos aqui a entidade, a declaração da entidade, né? Chip underscore XNOR 4-way. E duas entradas, A e B. Percebam que ela é std logic vector 3 down to 0, né? 3 até 0. Ou seja, 3, 2, 1, 0. São 4 sinais para cada uma das entradas, A e B. E a mesma coisa para a saída aqui. Depois implementamos aqui a arquitetura. Para ela, nós vamos usar qual? Aquele chip que já fizemos também, chip XNOR, com uma entrada A de um sinal e B também de um sinal e a saída Q de um sinal. E aí vamos fazer o quê? Nós vamos usar 4 chips XNOR, então usamos a de U1, U2, U3 e U4, são exatamente o mesmo chip, e mapeamos o A0, ou seja, o sinal menos significativo da entrada A com o da entrada B, também menos significativo, saindo no bit menos significativo Q. Fazemos isso para o 0, 1, 2 e 3, e esse chip vai resultar numa XNOR de 4 sinais, 4 bits. Bem, depois de ter desenvolvido toda a lógica na FPGA, temos que tomar algumas decisões. Uma é, continuamos a usar a FPGA, essa é possível. Outra opção é desenvolver o chip ASIC, ou seja, nós vamos produzir um chip que não seria mais reconfigurável, assim como os processadores que temos nos nossos computadores, normalmente. E aí, esse chip faria somente essa funcionalidade. ASICs, em geral, são complicados de fazer e caros. Eles têm performance consideravelmente melhor na maioria dos casos, mas eles são complicados e demandam um custo elevado, ou seja, você precisa de uma quantidade muito alta para justificar. FPGAs em geral atendem bem, e FPGAs existem diversos modelos, algumas mais rápidas, outras mais lentas e obviamente de diferentes custos. Ou seja, você no final das contas vai ter que fazer aí uma continha para chegar à conclusão qual é a melhor estratégia para o que você for fazer. A verdade é que FPGAs estão ficando cada vez mais populares e mais poderosas e cada vez menos se justifica ASIC para desenvolvimento de chips para volumes que não sejam monstruosos. Agora nós vamos mudar um pouquinho o tema da nossa conversa para técnicas de gestão de projeto. Uma técnica muito usada atualmente em projetos de computação é o Scrum, que faz parte dos métodos ágeis. O Scrum diz algumas coisas. A primeira é que as equipes são autogerenciáveis, ou seja, não há necessidade de termos uma hierarquia muito grande dentro das equipes. Entretanto, temos normalmente uma figura que é o Scrum Master. O Scrum Master ele é responsável, por exemplo, por algumas organizações, tratar impedimentos e outros problemas que possam haver. Também temos um processo de desenvolvimento de um Product Backlog, uma lista aí para gerar o nosso produto. Esse Product Backlog, estamos representando ele aqui, ele é uma lista de tudo que nós vamos querer para o nosso projeto estar completo. No caso, nosso computador. Esse Product Backlog está sendo controlado pelo professor e a cada interação nós vamos jogar para vocês qual seria as próximas implementações a serem realizadas. Então, a cada semana ou duas, nós passamos um dos pacotinhos para vocês desenvolverem. Os alunos vão quebrar aí em tarefas, ou seja, existe um processo de entender qual que é a especificação da sprint, né? Nós chamamos isso de sprint. Entender essa especificação, quebrar aí em tarefas e implementá-las. Então, assim, nesse ciclo que está representado com essa flecha, temos aí um ciclo aí de uma semana, duas, que é um ciclo curto, bem curto, para implementar e entregar as novas implementações. E são esperados, né, discussões mais curtas
entre as aulas, ou diárias, entre os encontros do grupo, ou de pares que estejam desenvolvendo, para melhorar a entrega. Então, assim, é algo sempre contínuo, sempre muita interação entre as pessoas. Bem, e no fim dessa sprint aí, que no nosso caso está durando de 2 semanas, de 1 a 2 semanas, vai ter aí a entrega de um produto, ou seja, vai ser mais uma funcionalidade. Essa funcionalidade, ela não é final, ou seja, com o que vai ser entregue, eu não vou conseguir ter o meu computador funcionando, a menos da última, né? A última eu vou ter todo o sistema funcionando. Mas mais uma, esse conjunto de entregas vai permitir que se tenha o projeto por completo, tá? Uma atitude esperada é o famoso time box, ou seja, os projetos vão ter reuniões definidas e com um tempo definido, ou seja, não vamos ficar discutindo muito nas reuniões, as reuniões têm que ser objetivas de planejamento, de ação e integração. As principais reuniões de Scrum são essas três. Existe uma primeira reunião de revisão, onde são apresentados os avanços daquela sprint, ou seja, o que se conseguiu fazer, quais são as melhorias, o que foi de fato implementado e se houve algum problema de algo que não se concluiu no tempo esperado. Uma segunda reunião é de retrospectiva, essa é uma reunião da equipe e nela se discute o que aconteceu na sprint que pode ser aperfeiçoado, algum método, ou algum problema que houve que pode ser evitado, algum processo que funcionou muito bem que deve ser repetido. Ou seja, tentar em cada sprint aperfeiçoar a forma de trabalho. E temos a de planejamento. A de planejamento é quando chega o sprint backlog, ou seja, você tenta entender toda a especificação, fala aí, no caso, com o seu professor, o que é a entrega, então tente entender os detalhes, se não conseguiu entender, e veja como vocês vão organizar a distribuição de possíveis tarefas, quais são os planejamentos de prazos e de qualidades, tudo isso nessa reunião de planejamento. Bem, obviamente existem vários tópicos aqui que dá para se aprofundar muito mais. Para aqueles interessados, está uma lista aqui de documentos de boa qualidade que vocês podem estudar um pouquinho cada assunto aí, por exemplo, do VHDL e desenvolver softwares aí cada vez melhor.